Olá, eu sou o Chico, professor de inglês e autor do material didático de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu estou aqui para comentar a respeito da prova da Unesp 2012, que acaba de ocorrer. A prova dessa edição foi boa. Ela trouxe um avanço considerável em relação ao ano passado, onde nós tivemos os 2 textos, mas as 5 primeiras questões foram muito fáceis. Questões em que a alternativa correta era muito óbvia e as erradas, às vezes, beiravam até o absurdo. Isso não é bom para uma prova que se propõe a fazer uma seleção dos candidatos. A edição desse ano, contudo, foi muito boa. Ela trouxe 2 textos modernos, falando sobre assuntos que podem interessar a todos os candidatos. O nível de dificuldade do vocabulário dentro daquilo que se espera realmente de um bom exame vestibular e as questões com a predominância de interpretação de textos. Uma questão envolvendo o vocabulário, mas, no geral, uma prova muito boa. Parabéns à banca. É realmente um avanço em relação ao que havia sido feito nas primeiras questões da prova do ano passado. A prova desse ano ficou muito boa. Tenho certeza que os nossos alunos devem ter tido bons resultados. Um abraço a todos. Olá, como vai? Sou Renato, professor e autor do Sistema Poliedro de Ensino. Nós fizemos aí a correção da Unesp, o vestibular de língua portuguesa. Não houve surpresas, a Unesp ela tem uma preferência para a parte ligada à interpretação de texto e houve realmente o predomínio de questões relativas ao entendimento de texto. Ainda no âmbito do texto, houve a cobrança dos recursos expressivos, como as figuras de linguagem, caiu a metáfora, a hipérbole, né? E a cobrança da coesão, né? Uma questão envolvendo aí pronomes que retomavam, né, termos anteriores. Na parte de gramática, a Unesp sempre foi um pouco mais tradicional, contemplou a parte ligada à sintaxe e à morfologia, né? Digamos que, se você comparar a parte ligada à interpretação com a parte ligada à gramática, a Unesp é mais tradicional na gramática e mais moderna na interpretação. Todas as questões não tiveram, assim, algo problemático, todas foram razoáveis, algumas um pouco mais difíceis, mas, no geral, né, as questões eram de nível médio, ou seja, a Unesp reitera o seu exame, né, como dos anos anteriores, mais voltado para a interpretação, pouca gramática, né, e a ênfase, portanto, no entendimento de texto. Tá? O ano que vem a gente volta e comenta o próximo da Unesp. Até mais. Olá pessoal, eu sou o professor Elias Avancini. Vou fazer o comentário a respeito da prova da Unesp, a prova de Biologia. Se você não está com muito tempo, você pode só ouvir a primeira parte que eu vou te falar agora. Estou muito contente com a prova de Biologia da Unesp. Tá? Ela foi uma prova impecável. Tá? É isso que tem de importante. Eu vou justificar isso daqui. A Unesp, 3 anos, ela teve uma mudança de perfil de prova. E ela quis inovar. E ela veio fazendo ajustes. É bom a gente ver as pessoas se movimentando e tentando modernizar, se ajustar aos novos tempos. A banca da Unesp tem esse mérito. Ela foi para a modernidade. Aí os ajustes foram sendo feitos. O ano passado a prova teve um ganho. Desse ano, a prova ficou impecável. É isso que eu tenho para dizer. Ela foi abrangente, essa prova. Ela teve criatividade e não ficou cobrando detalhes irrelevantes. Teve uma abrangência grande e aquilo que não é domínio de uma instituição ou de outra, ela partiu para competências, habilidades, ela partiu também para a integração de conhecimentos básicos da biologia. Enfim, ela conseguiu fazer uma prova que foi capaz de selecionar muito bem os candidatos e sem causar terrorismo, sem causar nenhum transtorno. Quer dizer, como a gente gosta de falar, realmente teve justiça nisso. Uma prova mal feita é uma prova injusta.
ela não seleciona adequadamente. Nossa expectativa é que a banca mantenha esse formato nos próximos anos e imediatamente na prova aberta que ela fará na segunda fase. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Olá, alunos. Meu nome é Fernando, eu sou professor de História do Poliedro, São Paulo e São José dos Campos. Estou aqui em nome da equipe de História do Poliedro para analisar a prova da Unesp 2012. A prova foi uma prova relativamente tranquila e com temas coerentes sendo abordados, tanto em História do Brasil como em História Geral. Aliás, os temas foram bem equilibrados. Em História Geral, uma questão de antigo, uma questão de Idade Média, 2 questões de Idade Moderna, 2 questões de Contemporâneo, sendo que uma delas era uma questão de América, uma questão sobre caudilismo. Em História do Brasil, 2 questões de Colônia, uma questão de Império e 2 questões de Contemporâneo. Então foi bem equilibrado, como já se esperava. O nível da prova foi um nível médio. Algumas questões exigiam um pouco mais do aluno, interpretação de texto, relacionando com o conteúdo, com o conhecimento, mas na verdade nenhum gabarito trouxe qualquer duplo sentido, trouxe qualquer dificuldade. Eu destaco, alunos, em uma das questões de História do Brasil, a necessidade de conhecimento em literatura, para responder uma questão sobre Oswald de Andrade. Eu acho interessante essa abordagem da Unesp, e a Unesp faz isso com uma certa sutileza, mas faz, de quebrar os muros, né, entre os muros do conhecimento, as fronteiras do conhecimento, já que nas ciências humanas, né, não só nas ciências humanas, mas o conhecimento, ele não trata de forma fragmentada, ele é um todo. Então, uma das questões da Unesp de História do Brasil tratou também literatura, então foi uma prova bem interessante, uma prova de um nível razoável, não foi uma prova fácil, mas uma prova que não trouxe grandes problemas, até porque os gabaritos eram muito claros. Muito obrigado, abraços. Olá, a prova de Geografia do vestibular 2012 da Unesp apresentou como é característica do seu vestibular muitas imagens, gráficos e tabelas, dessa vez colorido, o que facilitou o entendimento do aluno. Temas de atualidades, como economia do Brasil e do mundo, sociedade, meio ambiente, foram abordados na prova de forma bastante clara. Alternância entre textos mais longos, textos mais curtos e alternativas bastante claras facilitaram o gabarito. A prova apresentou, além de temas da atualidade, bastante interpretação de gráfico relacionados aí à economia e à sociedade de forma geral. A gente entende que a prova desse ano facilitou a realização dela com a sua característica, os seus textos, garantindo ao aluno uma análise clara e uma boa prova de primeira fase. Até uma próxima. Obrigada. Olá, alunos e vestibulandos da Unesp 2012. Eu sou o professor Humberto, de Matemática do curso de São José dos Campos, e gostaria de participar com vocês o que a nossa equipe achou da prova que foi realizada nesse domingo. Bom, a prova continha 8 questões, envolvendo, na sua metade, questões de matemática básica, análise de gráfico, ou seja, ela privilegiou a capacidade analítica do aluno resolver problemas sem ter muito embasamento teórico, né? As outras questões envolviam mais conteúdo, como questões de geometria, noção de paralelepípedo reto-retângulo, teorema dos cossenos, naquele que envolvia o mapa que explorava o tsunami que ocorreu no Japão, questões de probabilidade, tá? E um pouco de manipulação algébrica da função exponencial. No geral, foi uma prova bem abrangente, gostamos do que foi proposto pela Unesp, esperamos vocês em próximos comentários e resoluções. Muito obrigado. Olá, vestibulandos da Unesp e alunos do Poliedro. Meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de Química do Poliedro e autor do material de Química do Sistema de Ensino. Eu e a equipe de Química acabamos de resolver a prova de Química do vestibular da Unesp e gostamos muito daquilo que vimos. Uma prova muito bem elaborada, sem margem a duplas interpretações, com questões muito bem distribuídas em assuntos bastante relevantes, como química orgânica, como atomística, como teoria atômico-molecular, como ligações químicas e radioatividade. Foi uma prova que não apresentou um índice de dificuldade muito alto, mas que com certeza terá um altíssimo índice de discriminação,
que é o que se espera num concurso público que seleciona candidatos. Com certeza, os alunos do Poliedro estavam muito bem preparados e nós esperamos que você tenha ido bem. Foi uma prova clássica no bom sentido, com questões que privilegiam um aluno que estudou o conteúdo de Química, que teve um bom ensino médio. E esperamos você na segunda fase. Um abraço. Olá, caros alunos. Venho aqui para comentar a prova da Unesp 2012. Foi uma prova muito completa, que cobrou muito conceito e abordou todos os temas do ensino médio. A prova teve questões fáceis, médias e difíceis. Tivemos questões teóricas e questões que cobraram cálculo e análise. Como exemplo de questão teórica, nós tivemos a questão do empuxo, que cobrou o conceito do Teorema de Arquimedes. O Teorema de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. A questão de ondulatória também cobrou o relacionamento de cor com frequência, com comprimento de onda. Dentro das questões teóricas ainda, nós tínhamos a última questão da prova que cobrava a lei de Lenz. A lei de Lenz é uma teoria do eletromagnetismo e era necessário o aluno dominar esse conhecimento para poder resolver a questão. Das questões que privilegiaram cálculo e análise, nós tivemos uma excelente questão que falava de lentes com análise de gráfico, onde o aluno tinha que descobrir a posição do objeto e da imagem para depois usar a equação de Gauss. Tivemos também uma excelente questão que relacionava trabalho e energia. Tem também uma clássica questão de trocas de calor, onde o aluno usava conceitos de calorimetria e equações para cálculo de calor. Tivemos também a questão 75, que relacionou dinâmica com cinemática. Uma questão um pouco mais puxada, o aluno tinha que analisar o movimento dos blocos e relacionar isso com força resultante e aceleração de um sistema. Finalmente, uma das questões consideradas mais difíceis da prova, que foi a questão 81. Ela misturou o conceito de dinâmica do movimento circular com aplicação de força resultante centrípeta e uma carga elétrica dentro de um campo elétrico uniforme, o que dificultava a análise e poderia levar o aluno a confundir qual era a resposta correta. Essa questão tinha uma pegadinha. Tinha um parênteses que o aluno deveria usar. Caso ele não usasse, ele chegava na alternativa errada. Então, podemos dizer que a Unesp 2012 foi uma prova muito completa, abordando todos os assuntos e contemplando a programação de física do ensino médio. Foi uma prova muito coerente e muito organizada. A equipe do Poliedro dá os parabéns para a banca examinadora da VUNESP. E para os nossos alunos, uma boa sorte nos próximos vestibulares.